as nossas lives na WebConsib, nas webconferências de biblioteconomia e ciência da informação, na verdade invertendo nas webconferências de ciência da informação e biblioteconomia, hoje com a professora Marta Suzana Cabral Nunes. A professora Marta é docente da Universidade Federal do Sergipe. Eu vou ler o currículo dela, eu só vou aguardar e ver se a professora retornou. Oi, Vitor. Já retornei, mudei de lugar para ver se melhorar a conexão. Obrigado, professora. Você me ouve bem? Sim, ouço bem. E eu estava falando, professora, que aqui na minha rua começou um som também, não sei se ele vai vazar para cá em algum momento, mas se vazar vai ser baixinho, tá rolando um pancadão aqui, por algum motivo, embora seja um período de isolamento. É sexta, né? Pois é, sextou, e aqui eu não moro no... a gente chegou para conversar. Aham. Lendo o currículo da professora Marta Suzana, ela é professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Ela é a atual presidente da Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação, a ABCIM. Ela também é a atual coordenadora do Grupo de Trabalho 3 da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, a ANCIB. O GT3 é o de Mediação, Circulação e Apropriação da Informação. Ela coordena o grupo de pesquisa intitulado Núcleo de Estudos em Mediação, Apropriação, Gestão da Informação e do Conhecimento, NEMAGE. Ela possui graduação em Administração, com ênfase em Análise de Sistemas, é mestra em Educação e doutora em Ciência da Informação. Professora, agradeço muito por aceitar o nosso convite, a gente queria muito contar com essa sua fala, então te passo a palavra, a gente fica em torno de 25 a 30 minutos para essa primeira exposição e depois eu passo para os comentários do pessoal. Tá, Joia, você vai só me ajudando a controlar o tempo, tá? Porque aqui é tudo muito rápido. Eu participei essa semana também de uma live e se deixasse a gente conversaria assim muito tempo, né? Mas aqui no Instagram é limitado, então a gente tem que se organizar em termos de tempo, tá? Bom, tá então... Bem. É um prazer participar desse início de noite com vocês. Queria agradecer a presença de quem já começou aí entrando na sala, né, para a gente poder, para acompanhar esse nosso bate-papo. Eu vi a Marta, vi a Thelma, vi outros colegas, vi também alguns alunos, né, aqui da UFES e também de outros lugares do Brasil. Então, é uma satisfação, né, voltar a conversar com vocês sobre esse tema que é voltado para a gente debater, de certa forma, né, a questão da educação na área e de quais são as perspectivas diante dessa enxurrada, né, que a gente acabou recebendo esse ano, que foi essa pandemia. A nossa fala, é importante frisar, né, que a gente, sim, por mais que a gente trace cenários, né, faça... alguma prospecção do que vai acontecer, de fato isso é muito instável. Porque, por exemplo, eu conversei na segunda-feira participei de uma mesa, né, com o professor Oswaldo, que é o presidente da ANCIB, com a Adriana Ferrari, que é a presidente da FEBAB, e de segunda para hoje muita coisa já mudou, né? Então a gente já fica sem... conseguir, né, traçar uma estratégia, digamos assim, ou pensar em algumas estratégias que possam, de fato, se concretizar, porque a toda hora surge uma novidade, surge um fato novo. E, ao longo da semana, na verdade, nós começamos a acompanhar, né, uma série de notícias que nos deixam bastante tristes, que dão conta da gravidade da situação, que a gente já previa, né? E cada dia, essa semana, a gente teve picos de número de mortes altíssimo no Brasil, né? O que, de certa forma, aliás, totalmente nos impacta, né? Em diversos pontos de vista. E daí, quando a gente viu, né, a decretação da pandemia em março, a partir dali, o que foi que as instituições, né, de uma maneira geral, começaram a fazer? Elas optaram, né, muito conscientemente,
e de forma bastante responsável pela suspensão das atividades presenciais, né? E os cursos de graduação da área de ciência da informação acompanharam também essa decisão das instituições e suspenderam suas atividades presenciais. Eu falava na segunda-feira que alguns dos nossos cursos, considerando a grande minoria, manteve as atividades utilizando recursos à distância. Mas a grande maioria dos cursos da área, né, biblioteconomia, arquivologia, museologia, gestão da informação e ciência da informação, gestão da informação especificamente, não continuaram as aulas presenciais e também não adotaram, né, ainda nenhum recurso de educação à distância ou de atividades remotas. Isso a gente deve frisar porque houve ao mesmo tempo uma espécie de demanda, né, de chamado para que a gente começasse a refletir e discutir sobre isso. E, de certa forma, a gente viu as redes sociais sendo usadas para muitas atividades da área da academia. Mas é bom que a gente comece também a refletir que essas ações, por exemplo, as inúmeras lives que a gente tem visto, né, dentro da área, atividades feitas como webinar, outros eventos também, a gente participou de um evento promovido pela UFRJ, né? Eles têm uma perspectiva, né, de trazer de volta para nós, né, aquela ambiência da qual a gente sente falta, que é a ambiência da academia, da universidade, né, do contato com os colegas, do contato com os professores, mas não necessariamente podem se configurar como ações de educação, à distância principalmente, né? Porque isso tem uma série de implicações. Então, na atualidade, a realidade é que os cursos, na sua grande maioria, estão parados. No entanto, todas as instituições, acredito que têm se movimentado no sentido de buscar as alternativas. Porque, por exemplo, nessa semana, circularam algumas informações a respeito, né, da suspensão das aulas e outras informações relacionadas a essa temática. E, por exemplo, a UFMG lançou um informativo que não volta às aulas presenciais antes de haver a concretização, né, de uma vacina para o Covid. E é uma coisa que a gente não tem uma perspectiva de fato de tempo. Quando é que essa vacina vai surgir? Por outro lado, hoje, por exemplo, eu vi uma reportagem falando sobre uma carta aberta que a reitora da UFAL apresentou para a comunidade, falando a respeito de algumas estratégias e das dificuldades também, né? Mas algumas estratégias que eles estão tomando no sentido de desenvolver atividades, no sentido de conduzir o que poderia ser um futuro retorno às aulas. Então, isso, de certa forma, ainda é muito incerto, né? Porque a gente não sabe, de fato, se isso vai ser um retorno, né, obrigatório ou se, de fato, a gente vai ter que abrir mão de uma série de recursos, né, que possam configurar minimamente o que a gente entende por educação à distância. Ou seja, a live em si não representa educação à distância, as outras estratégias que a gente tem visto na atualidade, né, elas servem muito mais, na minha visão, para fazer com que a gente mantenha esse vínculo com a comunidade e principalmente com os alunos, né, os estudantes, porque eles estão dispersos. E aí a gente, né, mantém essa relação a partir do momento que a gente abre um espaço de meia hora, de uma hora, para conversar com eles, né? Mas, de fato, para que isso se configurasse como EAD, a gente precisaria estruturar e há uma série de fatores que têm uma implicação direta na construção da ideia da EAD. Ela não é uma ideia que, digamos assim, seja a ideia da salvação de todo esse problema, de toda essa situação que a gente tem vivenciado, mas é uma das possibilidades que se apresenta, né? Então, a gente não pode considerar como a solução, né, a tábua de salvação para os problemas da universidade hoje diante da pandemia,
mas é uma das possibilidades. E aí, eu posso até falar a respeito, por exemplo, do que eu tenho visto, que se relaciona com os grupos que as próprias universidades têm constituído para discutir essa questão e para achar as alternativas de forma a estruturar, né, uma possível volta, um possível retorno. Por quê? Porque isso tem uma série de detalhes que precisam ser observados, né? E eu tenho acompanhado essa semana, através de um curso que aqui a universidade está promovendo, é um curso de capacitação para os docentes, né? Por quê? Porque um dos grandes problemas que a gente vislumbra aí, né, numa adesão, digamos assim, né, às estratégias da educação à distância, esbarra na qualificação docente. Isso aí precisa ser trabalhado nas instituições, porque demanda essa capacitação. Esse é um dos fatores, né, que a gente precisa observar. Então, até que ponto o corpo docente está preparado para conduzir ações, de fato, de educação à distância, para além das lives, né? Porque a live em si não se configura como uma atividade educacional. Ela é um elemento dentro que a gente pode utilizar, mas ela não representa a sua totalidade. Então, como capacitar, né, esses docentes a nível regional, a nível nacional, a nível local, né, de forma que eles possam se apropriar, né, de como desenvolver ações na educação à distância, como ele pode desenvolver esse diálogo, né, com o aluno, e como ele pode preparar as suas atividades de forma a realizar essa educação, né, onde os elementos estão distantes em termos de tempo e local. Outro fator que a gente precisa também observar é que, por exemplo, eu conversei com uma colega essa semana também sobre esse assunto e ela mencionou assim, ó, aqui a gente está, que é a USP, eles distribuíram chips para os alunos, né, para terem acesso com acesso de pacote de dados para ter condições de acessar o material das aulas, e por isso as aulas não foram suspensas. Mas, mesmo com esse pacote de dados disponível, a gente sabe que, por exemplo, em termos regionais, nem sempre os sinais, né, eles são bons, mesmo naquelas regiões onde são próximas dos centros urbanos. Então, até que ponto isso vai, de fato, favorecer aos alunos que estão em regiões mais distantes, né, das capitais, e como é que isso pode se dar se toda essa estrutura deve estar baseada em um arsenal de tecnologia que precisa dar esse suporte para os alunos acessarem e também para os professores desenvolverem suas atividades. Então, o debate vai girar em torno disso, né? Ou seja, como é que as instituições podem estabelecer esse parâmetro mínimo da qualidade. Em alguns casos, as instituições já têm um centro de educação à distância, já dispõe de uma estrutura. Só que essa estrutura ela foi criada para oferta de cursos à distância, então ele já existe. Mas a grande parte dos cursos da universidade são cursos construídos numa proposta político-pedagógica para serem ofertados de modo presencial. Então, esse é um outro aspecto, né, porque seria a revisão, né, de forma que pudesse atender a uma demanda, se é que isso vai, de fato, né, se dar, do uso ou da inserção do percentual da carga horária dos cursos, como já é previsto, né, para que ele possa ser ofertado à distância. Então, passa pela capacitação docente, passa pela estruturação tecnológica da instituição e passa também pela oferta das condições para que os alunos tenham a possibilidade de fazer acesso e participar das aulas, né? E um outro fator que a gente também precisa observar é a própria estrutura institucional. Então, essa semana o debate era, nesse curso que eu estou participando, mas a EAD prevê que haja a figura do tutor, né? E quem é esse tutor?
Pela estrutura da Universidade Aberta do Brasil, existe o papel do tutor e a figura do professor, tanto conteudista como coordenador de disciplina. Mas, no caso de haver, né, uma demanda da oferta de cursos que eram presenciais, né, ou parcialmente ou totalmente voltados para a filosofia da educação à distância, quem é que vai assumir o papel do tutor? Então, aí a gente vê também uma preocupação dos docentes nesse sentido, porque, ou seja, o docente ele vai assumir mais um papel, a gente já sabe que estamos assumindo aí N tarefas no dia a dia da sala de aula, né? Porque a gente trabalha na sala de aula, mas não só lá, a gente trabalha no administrativo, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com extensão, e essa seria talvez mais uma atribuição, né? Será que a gente consegue fazer isso diante de tudo que a gente já tem como tarefa, né? Então, veja que é mais um desafio, né, para os professores. Então, eu acho que essas são as grandes barreiras, digamos assim, que, de certa forma, a gente vai precisar discutir, né? Mas a questão maior é que a gente não vê uma possibilidade de retorno de forma que a gente consiga perceber que há uma segurança, né, para a volta das aulas presenciais. E mesmo nesse retorno, então, é preciso pensar como ele se daria, né? Porque se a gente pensa que vai voltar para a sala de aula, eu posso falar pela minha realidade, mas é uma realidade muito parecida nas demais regiões. A gente recebe turmas de 50 alunos. As salas de aulas são fechadas, tem ar-condicionado, mas elas são fechadas. É impossível, inclusive, abrir as janelas. Então, como é que a gente vai poder fazer uma aula dentro de uma sala, né, com a sensação de segurança ali dentro? Então, isso é muito complexo. Os grupos que eu tenho visto constituídos, né, para debater e para discutir essa temática dentro da universidade e buscar soluções, tem se debruçado nessas e em outras questões, né, porque se a gente for para o caminho do retorno às atividades presenciais, saem uma série de necessidades que precisam ser atendidas minimamente, para que a gente realmente possa se sentir seguro, né? O que a gente já não se sente na atualidade, né? Porque você sai, no mínimo, ali na farmácia, e assim, a sensação de preocupação, de medo já é enorme. Que dirá enfrentar, né, todo aquele movimento que é a universidade, com todo mundo circulando, com todo mundo se envolvendo em várias atividades, né? Às vezes na sala de aula, às vezes em um seminário, às vezes até no próprio restaurante universitário, né? Então, é bem complexo esse debate a respeito do retorno. Então, acho que mais ou menos é por aí que a gente precisa conversar. E instigar também, né, essa discussão. E a respeito da questão da tecnologia, eu acho que a gente também precisa, né, discutir, conversar e debater sobre ela, mas também sobre o ponto de vista de como a gente pode atuar no debate a respeito das metodologias que a gente já utiliza em sala de aula. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer como docente, como membro de núcleo docentes estruturantes nas nossas instituições, que tipo de metodologia a gente tem aplicado com os nossos alunos e de que forma isso pode sair de um contexto centrado, né, no professor e um contexto que possa privilegiar as competências do aluno e tornar esse aluno, né, mais autônomo e promover a ele a possibilidade de ser protagonista desse processo de aprendizagem. Então, como a gente pode, né, fazer uma reflexão internamente dentro dos nossos colegiados, de forma a perceber se a gente, de fato, precisa avançar em termos de metodologias que possam refletir melhor, né, a realidade dos alunos e que também possam tirar a centralidade do papel do professor e jogar essa centralidade para o aluno, que ele mesmo possa construir as condições dentro do apoio do docente, dentro do apoio
da universidade, para que ele possa desenvolver o seu protagonismo. Eu acho que são essas as grandes questões que a gente precisa refletir, né, nesse momento de pandemia. Principalmente agora, porque cada um está desenvolvendo uma atividade específica, mas há necessidade da gente coordenar essas tarefas, né? Porque isso também vai refletir naquilo que a gente quer fazer de diálogo com os alunos, mesmo à distância, né? Mesmo nessa situação de cada um estar na sua casa. Que diálogo é que a gente quer manter com esse aluno, utilizando os recursos que a gente tem disponíveis. Então, se é hoje a nossa página lá no Facebook, se é hoje nossa conta no Instagram, como é que a gente aproxima, né? Porque é um momento, não sei se os colegas concordam comigo, mas é um momento de muita ansiedade, né, de muito medo, e a gente fica com uma certa apreensão, né, sobre o que vai acontecer. E tem alunos que estão começando agora. Eu recebi, participando de uma live que eu na quarta-feira, um calouro do curso aqui de gastronomia. E depois ele conversou comigo, falando que ficou muito interessado sobre a área, já fez o vestibular e tal, passou pelo Enem, né? E estava ansioso pela volta das aulas para poder começar a estudar, porque bastante da área, se interessou, enfim. Mas também tem aquele aluno que estava perto de sair. Então, aqui, por exemplo, na universidade, a gente, os conselhos superiores têm estratégias para começar a fazer as relações, né, à distância também, né, de modo virtual, para facilitar, né, a saída desses alunos que estavam prestes a se formar. E aí, por conta da pandemia, eles ficaram, né, aguardando, né, nessa expectativa, né, de finalizar seu curso. Então, até isso a gente precisa também pensar, né, e com calma com ele, porque essa sensação, né, de ansiedade e essa ausência, né, de relação, ela torna mais difícil, né, o diálogo com o aluno. Então, a gente precisa estabelecer canais, mecanismos, né, que possam ajudar a promover essa relação, esse debate. Eu nem sei como é que está meu tempo, eu estou sem... Não, agora eu olhei. Ainda tem 10 minutos, professora. Se quiser continuar, tem entre 5 e 10 minutos. Tá, eu vou aproveitar, né, esse finalzinho para falar algumas coisas do que a gente tem feito, né, no âmbito da ABC. A gente nós assumimos a ABC ano passado, né, para uma gestão que vai até 2022. E aí, esse ano, nós começamos a desenvolver algumas atividades, né, visando dar maior visibilidade, né, divulgar bastante as ações da ABCIM e fazer essa relação, né, maior com a comunidade, com os associados. E para isso a gente fez a criação, né, do canal da ABCIM no YouTube. Abrimos a conta no YouTube, abrimos também um canal, o canal no Instagram. Ixi, estou confundindo. O canal no YouTube e a conta no Instagram, é isso. E continuamos, né? A gestão anterior já tinha a conta no Facebook, nós continuamos essas publicações lá também no Facebook. E agora a gente vai lançar, na verdade já está atualizada, né? A gente está fazendo os últimos ajustes na revista, né? A Revista Brasileira de Educação e Ciência da Informação, que tem esse papel de agregar, né, em um canal de disseminação, estratégias pedagógicas, casos de pesquisa dentro da área, né? Ou seja, uma série de temas, né, que são interessantes para nós e que são ricos para a área também. E a gente está fazendo, então, uma atualização da revista e já fizemos uma chamada para um número especial que quer trazer para público, né, tornar público e disseminar também uma forma de fazer essa divulgação,
do que é que os professores, do que é que os alunos, né, têm feito em relação às práticas pedagógicas e práticas de pesquisa durante esse período da pandemia, né? Isso tudo fez que a gente revivesse uma série de coisas, né? E aí reinventasse, na verdade, uma série de práticas que a gente já vinha fazendo, né? Em termos de ensino, de pesquisa, enfim. E aí a gente quer promover esse número nesse sentido, né? De trazer essas experiências, né? Essas práticas para conhecimento da comunidade. Então, o número da revista está aberto, esse número especial está aberto até agora, início de junho. Se a gente vê que vai precisar, a gente prorroga mais um pouquinho para receber as submissões, né, dos colegas da comunidade que tem interesse em publicar lá. Tá? E a ABCim manteve esse ano, né, mesmo com a suspensão dos eventos, a gente manteve o prêmio TCC da ABCim TCC. Então, a gente está com o regulamento ainda aberto, o prêmio também vai funcionar. As inscrições vão até o dia 1º de junho agora. A gente já tem um número bem interessante de inscritos, né? São escolas que indicam os melhores trabalhos, TCCs das áreas, e uma comissão vai escolher os melhores trabalhos. Esse ano a gente vai premiar o prêmio, né? O primeiro colocado nacional, vai premiar com tanto o aluno, né, como o orientador. E em termos dos eventos, infelizmente esse ano a gente não vai conseguir fazer, né, os eventos que a gente já havia programado. Tinha um evento programado regional para acontecer em Pernambuco, tinha um outro evento programado para acontecer no Rio Grande do Sul também, e tinha o encontro nacional que a gente ia fazer no mês de outubro, logo depois do ENACIB, mas aí a gente acabou fazendo cancelar. Né? É importante dizer também que a ABCim já promove há alguns anos, o Seminário Nacional de Avaliação Curricular. Então, a gente tem uma abertura, né? Tem feito isso, e nesse sentido a gente tem tanto as representações regionais, que podem, né, ser um ponto de diálogo mais próximo com as escolas em cada região, mas a gente também tem um canal aberto, né, para receber colegas, né, sugestões, e promover, a partir desse seminário. Acho que esse seminário tem uma importância muito grande, no sentido da gente conversar sobre as questões curriculares da área. Então, o seminário de avaliação curricular ele é importantíssimo. E, apesar que a gente não vai conseguir fazer esse ano, mas nós estamos abertos para debater, para discutir sobre isso, né? No fórum, talvez, que possa congregar, né, as sugestões, os interesses, as necessidades de alterações que, porventura, os colegas enxerguem como importantes para a gente debater na formação dos futuros profissionais da área. Então, são essas as nossas ações, né? No momento é o que a gente está fazendo, né? E a gente está à disposição, então. Acho que é isso que eu poderia falar. Obrigada pela oportunidade, Vitor. Professora, eu que agradeço por você aceitar o nosso convite e se disponibilizar a estar com a gente. O pessoal abriu os comentários, podem mandar suas perguntas, comentários. A gente está com a equipe anotando. Eu já tinha água aqui, certo? A gente, professora, já tinha recebido algumas perguntas com antecedência. Via direct, via o box. Eu vou começar por elas. Qualquer coisa, se você achar que já passou por alguma, já respondeu alguma, a gente pula. A primeira pergunta é: ainda que consiga adaptar a realidade provisoriamente ao EAD, você acredita que quando surgir a vacina voltariam a ter aulas presenciais como estávamos acostumados? Eu acho que tudo vai ser um processo de adequação, de adaptação, né? A gente não pode tratar
a educação como uma coisa que seja do tipo, hoje eu faço assim, amanhã eu faço desse jeito, né? Então, eu acho que a gente precisa tratar desse momento, lógico que sempre a gente vai tratar a educação na área com toda a responsabilidade, mas principalmente agora, né, onde a gente vê as fragilidades, seja de todos os pontos de vista, né, a gente precisa ter essa cautela. Então, se a instituição ou as instituições, né, acreditam que apenas com a vacina é possível ter a segurança que a gente espera para poder voltar às aulas, né, e até lá, então, a gente vai precisar se envolver ou oferecer parte do nosso conteúdo, né, usando a educação à distância, também vai haver a necessidade também de um processo de retomada, né? Porque não é uma coisa que você possa fazer da noite para o dia, e já que você programou uma série de atividades, né, dentro daquela estrutura, dentro daquela perspectiva. Então, a gente vai ter que ir aos poucos, né, fazendo essa transição, na minha visão, seja do ponto de vista para entrar na EAD ou mesmo para sair dela, né, para voltar para a nossa realidade. A gente ouve o tempo inteiro, né, vai ser muito difícil a gente ter uma normalidade na sua integralidade como a gente tinha antes, né. Então, eu não sei, eu não posso prever se a gente realmente vai voltar 100% ao normal daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente gostaria muito, né? Eu imagino tanto de saudade que todo mundo está tendo, né? Dos seus grupos, de conviver socialmente, né? De estar na universidade. Eu mencionei isso para o professor Arthur, eu acho que ele teve essa semana com vocês, né? Eu mencionei isso para ele no seminário, e aí, porque foi o sentimento que eu tive na hora que o seminário começou, né? Ou seja, eu gosto tanto de estar envolvida, né, na universidade, e aí, por causa dessa doença, a gente está sendo privado disso, né, e de outras coisas. Mas todo mundo gostaria de estar próximo. Deixa eu voltar aqui, peraí. Tá bom. Alguém me chamou aqui. Professora. Sim. Eu até achei que tinha caído a internet, eu fiquei preocupado. Não, alguém estava me chamando, uma colega aqui me chamando, aí eu tive que desligar. Professora, a segunda pergunta é sobre como pensar o EAD das universidades públicas para os alunos com deficiências. As instituições de ensino estão prontas para isso? Não. E aí, veja, aí é um desafio aí triplicado, né? Porque uma das questões mais difíceis hoje na universidade, independente da pandemia, é a questão da inclusão. A inclusão, ela tem a gente sabe das barreiras, né? Por mais que a instituição tenha investido, sei lá, em piso tátil, investido na contratação de intérpretes, né? Investido em uma série de elementos que facilitam esse processo, né, de inclusão, de integração dos alunos com deficiência às diferentes atividades dentro da universidade. No EAD, isso é muito mais complicado, né? Então, hoje, a gente já sabe que existe uma estrutura. Boa parte das instituições tem uma estrutura preparada para a oferta da educação à distância. Mas essa estrutura foi pensada para uma quantidade de cursos, que hoje já existem lá, que são cursos à distância. Boa parte deles são as licenciaturas, né? Mas nem todas vão dar conta, né, dessa comunidade que ainda tem uma dificuldade maior, que é a dificuldade da integração através da inclusão desses alunos que possuem alguma deficiência. Então, isso eu acho que é um desafio maior ainda, né? As instituições não estão totalmente preparadas. Então, se há um grupo de trabalho que está debatendo, que está discutindo essas questões, né, seja do retorno, ou seja da adaptação, por um período aí maior, que a gente, né, preveja que tão cedo a gente não volta para as atividades presenciais, com certeza deve pensar também a respeito disso. Ou seja, como fazer a inclusão. Porque a inclusão ela pode ser apenas uma inclusão digital,
Mas para os alunos com deficiência, essa inclusão é muito maior, precisa ser muito maior, né? Porque eles têm outras necessidades e eles têm outras dificuldades e a gente precisa compreender isso, né? E ter a cautela, né, do trabalho diretamente com eles. Em sala de aula já não é fácil, porque a gente, na verdade, tem em sala de aula o acompanhamento do intérprete, né? No caso do deficiente auditivo. Então, o intérprete acompanha. Mas são N casos diferentes, né? Ou seja, a gente pode ter um aluno que é mais interativo. Isso a gente discute no departamento, porque a gente recebe sempre alunos com deficiência. E, assim, a gente já teve alunos que tiveram um desempenho muito bom. Outros já não têm um desempenho tão bom. Mas aí, como é que eu faço essa avaliação desse aluno? Como é que eu construo um conteúdo que seja propício para o intérprete fazer, né, a tradução em Libras para esse aluno, né? Então, é muito complexa essa questão da inclusão e eu acho que ainda falta muito para a gente atingir a totalidade dos alunos, né? Pensando na perspectiva da universidade inclusiva. Sim, e professora, a outra pergunta é sobre a questão da autoria dos materiais que são produzidos em EAD. Seriam do professor ou da instituição? Essa é outra problemática. Eu tenho visto alguns comentários, por exemplo, na rede privada, né? Onde esse debate já começou a existir. Por quê? Na rede privada, o indivíduo assina um contrato, né? E tudo que ele produz, ele está envolvido dentro daquele contrato. Então, a instituição, depois que o indivíduo sai, ela aproveita. Então, nesse bojo está a oferta de aulas, de videoaulas. Então, a universidade, inclusive, banca, né, ou oferece as condições para que sejam produzidas videoaulas. E aí o cara sai da universidade. Mas ele já assinou um contrato, ele deixou um contrato lá assinado. E aí, hoje, a instituição começa a utilizar esse conteúdo, né? Porque mesmo que o indivíduo não está mais lá, porém, a instituição detém o direito do uso daquele vídeo, daquela videoaula, né? E ela agora tem a opção de utilizar. É como se tivesse um arsenal aí de conteúdos que já foram produzidos em outros momentos, né? E agora podem ser aplicados em atividades EAD. Na escola pública, quando você prepara um conteúdo para EAD, por exemplo, né? Que existem os conteúdos EAD, essa é uma das preocupações da educação. Porque eu não posso ofertar o curso EAD sem pensar no material. O material é essencial. Então, por isso que implica em mudança, né, de métodos, mudança pedagógica, mudança de uma série de elementos, porque eu preciso produzir o material para o aluno acessar. Ele não precisa acessar hoje, na hora que eu quiser. Ele pode acessar na hora dele, né, mas o conteúdo precisa estar disponível. Quando você faz o contrato com a OAB para fazer o conteúdo, então o conteúdo passa a ser da OAB. Né? Porque você assina um contrato, você recebe um valor a respeito daquilo. Mas esse debate a gente tem que trazer agora para a universidade e para os cursos presenciais. Né? Ou seja, a gente vai produzir material. Os debates que eu tenho ouvido vão nesse caminho, né? Ou seja, quem vai ser o tutor, né? Ou seja, a gente vai acabar acumulando as duas tarefas, professor e tutor, e a respeito do conteúdo, né? Quem vai elaborar ou como vai se dar, né, a propriedade intelectual relacionada aos conteúdos que forem produzidos para a educação à distância. Então, tudo isso são questões muito sensíveis, né, para a gente conversar, mas assim, que precisam ser levadas a debate mesmo. A outra pergunta, professora, ela é sobre o papel das bibliotecas universitárias. Como os alunos teriam acesso a material bibliográfico gratuito, visto que bibliotecas universitárias apoiam o ensino principalmente de alunos com menos condições financeiras? Esse é outro problema. Veja que são vários elementos, né, que a gente precisa debater sobre isso. A biblioteca, por mais que ela tenha um catálogo virtual, né, mas ela não oferece o acesso aos conteúdos, né, digitais do seu acervo. Então, essa semana, conversando, né, na mesa redonda,
O professor Oswaldo mencionou a respeito disso, né? Ou seja, como é que a gente promove a pesquisa? Como é que a gente promove o acesso ao conhecimento se as bibliotecas elas estão fechadas? É certo que as bibliotecas elas têm se organizado no sentido de fazer uma previsão ou se organizar de modo a uma possível retomada. Então, já há alguns documentos, né, que têm circulado dando conta dessa ação, né, que as bibliotecas têm feito, tanto no sentido de começar a dialogar e oferecer serviços ao público à distância, como também de pensar como será esse retorno. Então, as bibliotecas, de certa forma, elas têm se organizado. Acho também que as outras instituições, né, como museus, como outros, né, equipamentos culturais, eles também têm condições de ir pelo mesmo caminho, ou seja, pensar em estratégias, né, como fazer isso. E à medida, só que eu entendo também que todos esses canais, né, e todas essas instituições, elas precisam debater isso em conjunto. Então, quando for pensar ou discutir como vai ser o retorno, é óbvio que a biblioteca central da universidade, ou quem for o gestor, né, da biblioteca, precisa ser convidado, né, para ele poder integrar também esse debate, saber quais são as perspectivas que a biblioteca pode trazer, né, no sentido de oferecer ao aluno esse conteúdo, né, esse acesso. O que a gente falava essa semana também é o seguinte, existe, a gente sabe, né, que existem cursos à distância dentro da área, a maior parte deles na região sul. E assim, eu tenho ido para algumas avaliações de cursos, não da biblioteconomia, mas da administração, pelo MEC, né, curso de administração à distância. E aí, o que a gente tem percebido nesses cursos, né, na sua grande maioria, principalmente os cursos da região sudeste e da região sul? Eles acabam, alguns do Centro-Oeste também, eles acabam fazendo contratos com empresas que oferecem os conteúdos e oferecem o acesso à biblioteca também, biblioteca virtual. Não vou dar nomes, né, não cabe aqui, mas as instituições têm feito esses contratos, né, até porque, considerando o custo, né, ofertado à distância, elas precisam prever tanto os conteúdos, o acesso aos conteúdos, como acesso a livros, revistas dentro da área. E quando a gente vai avaliar, a gente tem que observar isso, se esses contratos estão vigentes, se esses contratos permitem, de fato, o acesso, se a instituição fornece os polos com acesso à tecnologia, né, a computadores, para os alunos poderem acessar. Enfim, são uma série de elementos que estão envolvidos aí para garantir que aquele aluno vai ter acesso, seja à biblioteca, seja ao material didático. E aí, as bibliotecas universitárias dessas instituições, de certa forma, se mostram preparadas, né? Mas a gente tem que refletir como é que as nossas bibliotecas, né, das universidades públicas têm essa condição, né, de atender essas necessidades. Sim. Professora, um comentário que chegou certo. Quais dicas que a senhora daria para nós, bibliotecários, entrarmos nesse mercado de tutoria que é tão rico e pode ser mais ainda com os fundamentos desenvolvidos na nossa área? Sim. O bibliotecário, ele tem um potencial muito grande, né, em termos de conteúdo, de informação, e ele tem a prática, né, ele tem o conhecimento, a vivência profissional. Então, ele tem um conjunto de competências importantes, né, que ele precisa para desenvolver as suas atividades, mas que podem ser úteis também em termos de formação. A questão é que os editais, né, porque na ação de tutoria, prevê-se que sejam professores, né, ou que estejam atuando na docência. Então, muitas vezes os editais, eles traçam ali as exigências e aí fazem menção a isso, né, e em alguns casos, o fato de ter relação com a docência, ou de já ter ministrado aulas, ou de já ter
uma especialização ou até um mestrado, de certa forma, torna aquele profissional, né, um diferencial dentro do conjunto dos candidatos que participam dos editais de tutoria. Então, o que eu posso dar de dica é que, independente da profissão, mas no caso do bibliotecário, né, ou de das outras áreas da ciência da informação, se querem ir pelo campo, né, da docência, se querem ir pelo campo da educação, devem investir na formação. Né? Então, a gente hoje tem muitos cursos de pós-graduação espalhados pelo Brasil. No Nordeste, cada estado, pelo menos, tem um curso de pós-graduação em ciência da informação e em outras instituições, né, em todas as regiões, há cursos de pós-graduação. Então, se o bibliotecário ou a bibliotecária quer investir nesse caminho, precisa cuidar da formação. Né? Porque isso vai, de certa forma, fazer o diferencial em uma seleção de tutoria, por exemplo, da Universidade Aberta do Brasil. Professora, outra que chegou aqui nos comentários será que a ABC... Não tem os comentários direito, né? Mas tudo bem. Tá, é porque aparece aqui um monte, eu não consigo ver tudo. Tem vários já. Será que a ABSIM poderia convidar um profissional para uma live para nos dar dicas e sugestões de preparo e condução de aulas online, EAD? E uma pergunta que chegou antes da live também, que eu vou complementar, como ficam os instrumentos de avaliação das disciplinas, provas, seminários, trabalhos em grupo e por aí vai. Tá bom. Veja só, sobre a questão da ABSIM, a gente vem discutindo, né, dentro da diretoria e com a ajuda dos colegas, como a gente pode oferecer essas, de certa forma, né, de uma maneira mais direcionada, algumas capacitações voltadas para as áreas, né, que compõem a ciência da informação e a própria ABSIM, no sentido de fazer capacitações, né, visando estimular novas estratégias metodológicas, visando tratar e discutir questões que também têm relação com a formação docente, com a didática, com avaliação, enfim, vários elementos que podem ser úteis, né, para a gente, inclusive, repensar essa retomada agora, né? Todo mundo parou agora por conta da pandemia e a gente está no momento propício para reflexão, né, das nossas práticas, daquilo que a gente quer construir, quer desenvolver a partir de agora, né, já que tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente para nós. Então, a gente está prevendo, né, a oferta de cursos utilizando o Moodle da ABSIM para poder divulgar e fazer essa oferta ainda esse ano. Eu não posso dar data nem nada, porque a gente está na fase da projeto, né, da ideia, de construir essa ideia através do projeto e ofertar aos associados da ABSIM e também à comunidade que tem interesse em participar. A outra pergunta sobre avaliação, né? Veja bem, a avaliação, ela é um elemento importantíssimo do processo de aprendizagem, a gente nunca pode perder isso de vista. Toda a educação, né, ela se constrói, se desenvolve a partir da perspectiva, né, da oferta de conteúdos, mas também do processo de avaliação. Então, pensando na perspectiva da EAD, a gente deve levar em consideração que há recursos que podem facilitar esse processo de avaliação, mesmo à distância, né? Então, várias das plataformas, né, que a gente vê hoje sendo utilizadas, elas permitem que sejam feitas avaliações, elas permitem que sejam feitos seminários, apresentações. Acho que um colega aqui está ofertando curso para o mestrado aqui com a gente, o professor Matheus, e ele mencionou algumas estratégias interessantes, né, que ele tem adotado com os alunos lá na disciplina do mestrado. E outros, né, que podem ser muito úteis nesse processo de avaliação. Então, não é impossível, é preciso apenas que a gente se aproprie dessas tecnologias, né, de forma a conseguir ofertar e a poder fazer essas avaliações mesmo online. Professora, a gente ainda tem 5 minutinhos, eu vou fazer uma última pergunta para aproveitar esse tempo, que é sobre os estágios supervisionados e obrigatórios. Como se dá essas questões em tempos de pandemia? É verdade, esse é um ponto muito sensível, né? A questão dos estágios.
Eu também acompanhei essa semana uma discussão sobre isso, né? Na verdade, eu não tenho uma resposta pronta ainda para isso, porque mesmo no curso à distância, naquela proposta nacional, né, dos cursos de biblioteconomia à distância, havia lá descrita a perspectiva do estágio, mas esse estágio seria feito presencialmente, né, nas diferentes unidades, tentando envolver aí as diferentes possibilidades de bibliotecas. E aí agora a gente está enfrentando esse problema do isolamento social, né? E aí eu acho que a gente precisa abrir para que a própria comunidade acadêmica possa pensar coletivamente nas possibilidades. E aí o que eu vi essa semana relacionado a isso são ideias, né? Não há uma resposta pronta, mas ideias, o que é possível fazer. Porque, por exemplo, há escolas, as escolas particulares, né, da rede do ensino fundamental, elas estão ofertando as aulas e os alunos estão tendo aulas online. Então, assim, como é que a gente pode, por exemplo, envolver a biblioteca da escola dentro de uma atividade, né, ou dentro das atividades do dia a dia da aprendizagem dos alunos à distância, e como é que a gente poderia também nisso envolver os alunos que estão em fase de estágio nesses ambientes, né? A biblioteca pública, ela está fazendo atividades à distância. Então, como a gente poderia envolver na equipe da biblioteca que está desenvolvendo esse tipo de atividade, os alunos que estão em fase de estágio? Então, acho que nesse momento a gente não teria, assim, uma resposta, vai ser assim ou vai ser assado, mas a gente poderia pensar coletivamente em como isso pode se dar, né? Acho que há caminhos, mas precisa que a gente debata mais sobre isso, né? Desde que haja atividade na biblioteca, mesmo que remota, até que ponto o estudante em fase de estágio pode integrar essas equipes que estão trabalhando remotamente e realizar seus estágios para poder finalizar o curso, né? Acho que são essas reflexões que a gente pode, a partir de agora, começar a pensar. Professora, eu te agradeço muitíssimo mais uma vez por aceitar o nosso convite para passar essa hora com a gente. Eu vou só anunciar a live de amanhã e eu vou passar para você de novo para as suas considerações finais e para a sua mensagem para o pessoal que está assistindo. Tá bom. Amanhã a gente vai contar com o Wagner Amaro, que é bibliotecário formado pela Unirio. A fala dele se chama Adversidades e Resistência Editorial, Escritores Negros e Estratégias de Inserção no Mundo dos Livros. O Wagner, ele é editor também, ele é sócio fundador da editora Malê, aqui do Rio, e já participou de outros eventos com a gente, também tem Imperdível. Professora, muito obrigado. Temos cerca de 2 minutinhos para esse final. Suas considerações finais, fica à vontade. Tá, vou fazer. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que participaram, pedir a todos também que se cuidem, a gente quer ver todos bem, né, nesse período, e principalmente quando a gente pudesse abraçar, pudesse rever, né? E aí, para isso, a gente precisa tomar uma série de precauções agora, para depois a gente poder se reencontrar, né? Espero reencontrar todos com muita saúde. Então, agradeço a todos que participaram. A gente também tem a conta, né, da ABCIM no Instagram, no Twitter, e aí vocês podem acompanhar a gente por lá, porque estamos, nesse momento agora, abrindo os espaços da ABCIM para divulgar eventos que tenham relação com as atividades acadêmicas dos cursos da área. Então, a gente está disponível para fazer as divulgações de eventos que forem surgindo ao longo desse ano, e estamos abertos também a conversar com vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e boa noite para todos. Até amanhã com mais uma live. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, bebam água. Até amanhã, professora. Beijos. Tchauzinho, tchau.